Olá, mais uma vez, eu, pastor Raul Nogueira, no Focando Vidas dentro do Ministério LVO, Luz e Vidas Orientais. Estamos aqui para compartilhar a palavra com vocês. Palavra essa que tem realmente sido muito desafiadora. Nós fizemos algumas dentro dessa sequência que nós estamos colocando. Começamos em Gênesis, já estamos em Êxodo 18. Vimos duas vezes sobre murmuração. E hoje nós vamos falar algo interessante. Na época de Moisés, já havia alguém que era especializado em logística. É verdade. Então, nós vamos estar conversando com vocês hoje sobre o capítulo 18. É um capítulo mais tranquilo, ou seja, não tem tantas informações assim diferenciadas ou misteriosas ou interessantes, mas tem alguns recados para... Olá, Oscar, tudo bem, meu querido? Tem alguns recados para nós, em termos até nessa parte de divisão de responsabilidades. Bem, vamos orar. Meu Deus, Pai, nós somos gratos a Ti, porque podemos, através do Teu Espírito em nós, entrar em Tua presença no Santo dos Santos. E temos Jesus Cristo como nosso intermediário. Nós somos pecadores, miseráveis. Quantas e quantas vezes temos, ó Pai, negligenciado contigo, entristecido o Teu coração. Então, Pai, que o Senhor possa estar agindo poderosamente em todos aqueles que vão estar aqui agora conosco. Cura as feridas, remove as mágoas, o ódio, as tristezas, insegurança. Oh, meu Pai, que Tu possas estar operando de uma forma sobrenatural. Entregamos essa passagem agora, do capítulo 18, nas Tuas mãos, para que o Senhor nos use. E use, Senhor, essa passagem de alguma maneira na vida de pessoas que estão aqui, porque é em nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém. Amém. Olá, Ângelo Mar. Ô, meu querido. Tudo bem? Que bom. Bom que você está aí conosco. Muito bem. Nós vamos estar expondo o capítulo 18. E, irmãos, muito obrigado por vocês estarem com a gente. Isso que nós estamos fazendo agora vai estar sendo gravado e nós vamos colocar lá no YouTube, Raul Nogueira Canal. E você entra lá depois, ok? Se você não está inscrito, se inscreva. Nós já atingimos 1.000 e poucas pessoas, já está começando. Nós temos mais de 23.400 que entram, assistem e não se inscrevem. Mas nós vamos crescendo devagarzinho, não é? Se você realmente entrar lá e gostar, compartilhe. Peça para outras pessoas compartilhar, porque essas mensagens são para atravessar as fronteiras, ir longe, ajudar pessoas em todas as áreas. E nós queremos então, hoje, falar sobre uma pessoa chamada Jetro, que era o sogro de Moisés. E quando nós começamos a ler, a gente percebe que este homem, em algum momento, por causa do testemunho de Moisés, ele acabou realmente entendendo que só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Bem, no capítulo 18 diz assim: Ora, Jetro, sacerdote de Midian. Quem era Midian? Quem eram os midianitas? Eles eram descendentes de Quentura. Quentura foi esposa de Abraão. Então ali está meio aparentado, não é? Porque nós estamos falando de um povo de Israel, descendente de Abraão. Ora, Jetro, sacerdote de Midian. Quando fala que ele era sacerdote de Midian, não estamos falando que ele era o sacerdote
do Deus Altíssimo. Possivelmente ele praticava algum ritual religioso, ele tinha uma certa posição sacerdotal, mas ele só vai começar a ser esclarecido mais e mais a respeito do Deus de Moisés, pelo contato com Moisés e pelas coisas que ele foi vendo que aconteceu. Então diz assim: ora, Jetro, sacerdote de Midian, sogro de Moisés, ouviu todas as coisas que Deus tinha feito a Moisés e a Israel, seu povo, como o Senhor trouxera a Israel do Egito. Então, o testemunho do que Deus havia feito na vida de Moisés e também do povo de Israel foi tão forte que esse Jetro, que possivelmente adorava outros deuses, ele acabou realmente sendo impactado. Por isso que eu falo, queridos, você é um servo de Deus, você conhece o Senhor Jesus, nasceu de novo, tem um Espírito, tem dons, tem um ministério. Então, a tua vida pode ou não impactar a vida das pessoas que estão na sua casa e fora da tua casa. E a grande pergunta é essa: você tem impactado as vidas dentro de casa e fora de casa, de tal forma que essas pessoas começam a desejar a ter o mesmo Deus e o mesmo relacionamento que você tem? Testemunho é muito importante. Jetro, sogro de Moisés, tomou a Zípora, mulher de Moisés, depois que este lhe enviara. Então, Moisés, devido ao trabalho que ele estava fazendo, acabou enviando a esposa e os filhos para que Jetro tomasse conta. Ô Vanderlei, tudo bem, meu querido? E aqui fala que enviou a mulher com os 2 filhos dela, dos quais um se chamava Gerson, pois disse Moisés: fui peregrino em terra estrangeira. E o outro, Eliezer, pois disse: o Deus de meu pai foi a minha ajuda e me livrou da espada de Faraó. Então, o nosso irmão Moisés reconhece que tudo o que aconteceu, as pragas, a libertação, a travessia do Mar Vermelho, que devia ser chamado Mar de Junco, foi tudo Deus, não foi ele. Ele não colocava para ele nenhuma glória daquilo que havia acontecido. Então, aqui fala: veio Jetro, sogro de Moisés, já bem impactado com tudo o que ele ouviu, com os filhos e a mulher deste, a Moisés, no deserto, onde se achava acampado junto ao monte de Deus. Então, a mulher e os 2 filhos, que estavam com Jetro por um certo tempo, que Moisés realmente permitiu que isso acontecesse, e Deus também, para que ele pudesse ter liberdade para conduzir e fazer uma série de coisas que eram novas para ele. Ele tinha que realmente tomar decisões e fazer tantas coisas, e ele então deve ter pedido para o sogro: ó, toma conta da minha família. E agora eles estão voltando. E mandou dizer a Moisés: eu, teu sogro Jetro, venho a ti com a tua mulher e seus 2 filhos. Ó, eu estou trazendo de volta, ok? Eu creio que agora você já está bem estabelecido, já normatizou uma série de coisas, então já pode ficar com a sua esposa e seus 2 filhos. Então saiu Moisés ao encontro do seu sogro, inclinou-se, o beijou, indagando pelo bem-estar um do outro. Entraram na tenda. Ô Ju, tudo bem, minha querida? Olha só que coisa interessante. Contou Moisés a seu sogro tudo o que o Senhor havia feito a Faraó e aos egípcios por amor de Israel, e todo o trabalho que passaram no Egito e como o Senhor os livrara. Vanderlei, disse Jesus: vós sois o sal dessa terra, temos que ser sal da terra. Vanderlei,
Quando você se torna filho de Deus, a palavra afirma que você já é sal, já é luz. O problema é que muitos de nós não estamos nem iluminando e nem salgando, pelo nosso comodismo, por nossas prioridades erradas. Então, nós temos que repensar se nós verdadeiramente estamos brilhando e salgando o mundo. E se não estamos fazendo isso, estamos em desobediência. Alegrou-se Jetro de todo o bem que o Senhor fizera a Israel, livrando da mão dos egípcios. Então, queridos, eu tenho visto alguns homens de Deus cujo testemunho é de um impacto que vocês não possam imaginar. Eu vou falar de um que eu conheço bem, Bill Moore. Bill Moore foi um dos que estiveram conosco aqui desde o início, quando a Igreja Batista Nova Aliança iniciou aqui em Campinas. Éramos em 3 missionários: o Calvin, que já está na glória, o Bill Moore e eu. Esse Bill Moore, ele realmente causou impacto na vida de muitos. Ele é um homem de Deus, um homem que se especializou principalmente na área de aconselhamento. E recentemente ele fez algo que só quem tem um coração na obra do Senhor é que faz. A filha do Maurício Petit, que nós chamamos, é um pastor aqui, um dos pastores hoje da Nova Aliança, ela ficou doente. Uma doença inesperada que normalmente os médicos falam que isso, se ocorrer, ocorre bem, mas com mais idade, não é? No impacto, alguma coisa. E ela não sofreu nada daquilo que seriam as causas prováveis. E ela teve um problema sério no pulmão. E ela sofreu cirurgia. Bem, quando o pastor Bill Moore tomou conhecimento que ela estava desse jeito, e que ela havia feito cirurgia, e que ainda estava em recuperação, ele simplesmente falou para o Maurício: olha, estou indo para o Brasil para ver a Ju. E o Maurício falou: não precisa, ela já está recuperando, não há necessidade, não, eu vou. Eu estou sentindo o desejo de ir vê-la. E o Maurício, não sei se a Flávia também, não lembro, tentaram de todas as maneiras convencer que não precisava. E falaram com a Nancy, a esposa dele, e ela disse: bem, ele tomou a decisão de ir. E ele veio. Ele saiu dos Estados Unidos, comprou uma passagem, ele não tinha nem recursos para isso. E conversando com os amigos antes de ir, os amigos ficaram sabendo o que ele ia fazer, por qual motivo, e acabaram pagando a passagem dele. Isso é coisa de Deus. E ele veio para o Brasil. Veio simplesmente por causa dessa menina, a Ju. Isso foi impactante, queridos. Isso é testemunho. Isso é algo que Deus está no controle da vida do Bill Moore. E ele tem feito coisas tremendas. E depois de ter ficado aqui 1, 2, 3 dias, não lembro, ele voltou. Porque ele tem responsabilidades lá. Bem, o impacto da vida de Moisés e das manifestações de Deus cuidando do povo de Israel foi tão forte que impactou aquele homem, ok? Impactou aquele homem. E olha só, é algo assim que eu fico pensando: será que o meu testemunho de alguma forma tem impactado vidas? Então diz assim, vou ler novamente o versículo 9. Alegrou-se Jetro de todo o bem que o Senhor fizera a Israel, livrando da mão dos egípcios, e disse, olha o que ele vai falar, ele era
sacerdote de outros deuses. Ele conheceu o nosso Deus através do testemunho de Moisés. E disse: bendito seja o Senhor que vos livrou das mãos dos egípcios e das mãos de Faraó. Ele está bendizendo o Senhor. Agora sei. Que coisa maravilhosa. Agora sei. Agora sei que o Senhor é maior que todos os deuses. Ou seja, não há ninguém igual ao nosso Deus. E a frase até deveria ter sido diferente. Não existe outro Deus, só existe esse. Mas Jetro, dentro da sua cultura ainda, colocou o nosso Deus, o Deus de Israel, acima de todos os deuses. Olha só, porque livrou este povo de debaixo da mão dos egípcios, quando agiram arrogantemente contra o povo. Então Jetro, sogro de Moisés, tomou holocausto e sacrifícios para Deus. E veio Arão e todos os anciões de Israel para comerem pão com o sogro de Moisés diante de Deus. Mesmo na ignorância, mesmo na falta de conhecimento, Jetro reconheceu que o nosso Deus estava acima de todos os deuses. E que aquilo que ele havia feito tinha que ser algo de um Deus todo-poderoso. E realmente foi. Então, a palavra diz que no dia seguinte, assentou-se Moisés para julgar o povo. E o povo estava em pé diante de Moisés, desde a manhã até o pôr do sol. Então agora você imagina, Moisés, ele era um homem sério com Deus, responsável, e agora está uma multidão de pessoas diante dele, de pé, e ele está tratando dessa multidão. Só que Jetro, ele realmente, ele tinha uma visão correta. Isso que Moisés estava fazendo não estava certo. Ele não só ia acabar com o povo, ia ficar desmilinguido, como ele próprio. Então diz assim: vendo, pois, o sogro de Moisés, tudo o que lhe fazia, o que ele fazia ao povo, disse: que é isto que fazes ao povo? Porque se assentas só e todo o povo está em pé diante de ti, desde manhã até o pôr do sol. Imagina quantos deveriam ter desmaiado, passado fome, problemas, não é? Respondeu Moisés, a seu sogro: é porque o povo me vem a mim para consultar Deus. Tudo bem, muito bom, o povo vinha. Só que o sogro de Moisés entendeu que aquela estratégia que Moisés estava usando ia acabar tanto com muitos do povo, que não iam aguentar, como com o próprio Moisés. Imagina Moisés dando conselho todo dia, de manhã até a noite. E aí ele dá a sugestão que realmente é usado até hoje em muitas empresas. Quando tem alguma questão, vem a mim, diz Moisés, para que eu julgue entre um e outro, e lhes declare o estatuto de Deus e as suas leis. O sogro de Moisés, porém, lhe disse: não é bom o que fazes. Realmente, o sogro de Moisés o confrontou, ou seja, Deus usa Jetro para que Moisés não venha desfalecer, bem como todo o povo. E ele diz: sem dúvida, desfalecerás, assim tu como este povo que está contigo.
pois isto é pesado demais para ti. Tu só não podes fazer. Ouve, pois, as minhas palavras, eu te aconselharei. Bem, esse ministério de aconselhamento é algo que nós usamos até nos dias de hoje na igreja. E que bom que Moisés ouviu o seu sogro. Isso mostra que ele não era soberbo naquele instante, naquele momento, naquela fase. O que aconteceu mais adiante, isso aí nós vamos estudar. Mas Moisés foi humilde e aceitou o conselho e viu que aquele conselho realmente era bom e vinha da parte de Deus. Ouve, pois, as minhas palavras, eu te aconselharei, e Deus seja contigo. Olha só. Representa o povo perante Deus e leva as suas causas a Deus. Ensina-lhes os estatutos e as leis, e faz-lhes saber o caminho em que devem andar e a obra que devem fazer. Procura dentre o povo homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que aborreçam a avareza. Porque, veja bem, para fazer esse tipo de coisa, tem que ser um homem íntegro, para que ele não venha receber propina de alguém que lhe ofereça alguma vantagem. Porque ele estava julgando entre 2 pessoas ou 3 pessoas. Olá, Eduardo, nós oramos por você, hein, meu querido. E que esteja tudo bem aí no Peru. Então procura dentre o povo homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade que aborreçam a avareza, e põe-nos sobre eles por chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de 10. Ele monta realmente uma estratégia administrativa para que Moisés tivesse nas mãos somente os problemas mais graves. E é isso que ocorre. Os grandes líderes de empresa, eles montam um esquema de tal forma que chega para ele somente as coisas graves, as coisas que ele tem que resolver, mas as demais vão sendo resolvidas aí embaixo. Então, os gestores, em cada nível, vai tomando uma posição, e aquilo que eles não conseguem, que foge da competência, sobe. Então ele fala que deveria ser dividido dessa forma, para que julguem este povo em todo o tempo. Toda causa grave trarão a ti. É isso que acontece no meio empresarial. Mas toda causa pequena, eles mesmos julgarão. Será assim mais fácil para ti, e eles levarão a carga contigo. Isso é uma divisão de trabalho, é uma estratégia que é usada nos nossos dias, em qualquer tipo de organização. Muitas vezes a pirâmide não é tão grande quanto essa, mas você vai ver que realmente há um processo até chegar na cúpula. Bem, então ele fala: se isto fizeres, e assim Deus te mandar, olha só também a humildade de Jétro. Ele diz: olha, eu sei que Deus é com você. Eu sei que as tomadas de decisões que você toma vêm da parte de Deus. Então, eu estou te aconselhando isto, mas você tem que ver se isso está dentro da vontade do teu Deus, não é? Se isto fizeres, e assim Deus te mandar, poderás então suportar, e assim também todo esse povo tornará em paz ao seu lugar. Moisés atendeu a palavra do seu sogro e fez tudo quanto este lhe dissera. Escolheu Moisés homens capazes de todo Israel
e os constituiu por cabeças sobre o povo, chefe de 1000, chefe de 100, chefe de 50 e chefe de 10. Esses julgaram o povo em todo o tempo, a causa grave trouxeram a Moisés, e toda a causa simples julgaram eles. Então se despediu Moisés de seu sogro, e este se foi para a sua terra. Deus permitiu e usou Jetro como um instrumento para livrar Moisés de algo que poderia acontecer, uma estafa, até chegar o momento que ele não ia suportar, e o povo também. E ele foi humilde o suficiente para aceitar o conselho de Jetro. E eu quero que você também pense na sua vida, naquilo que você faz, e se realmente você tem dividido responsabilidades, ou você é alguém que centraliza tudo nas suas mãos. Tem pastores que fazem isso, tem líderes que fazem isso, pessoas que são líderes de empresas e que centralizam tudo nas suas mãos. Aí eles não têm tempo para pensar e para administrar o seu negócio. Então, esse conselho de Jetro, ele realmente é muito importante, e eu não sei exatamente que tipo de trabalho você faz, se você pertence a alguma organização, uma ONG, ou lidera igrejas, como é que você faz isso? Você tem realmente dividido as responsabilidades? Ou você é um centralizador e você acaba, inclusive, não conseguindo desenvolver outros líderes? E isto é soberba. Então, aprenda com Jetro e aplique isso na sua vida, seja em coisas pequenas ou coisas grandes. Que Deus abençoe. Essa é a palavra que eu tinha para vocês hoje. Vamos orar agradecendo ao Senhor. Senhor nosso Deus e Pai, nós colocamos cada vida que esteve aqui presente, suas famílias, para que o Senhor manifeste sobre eles todo o teu poder. Ensina-os, Senhor. Vivifica-os. Dá a eles, ó Deus, a capacidade de discernimento. E aqueles que de alguma forma estão no topo de alguma empresa, de alguma organização, ou mesmo de igrejas, que possam ter realmente discernimento e possam descentralizar, possam usar realmente esse conselho de Jetro para que ele possa desenvolver novos líderes e para que ele possa também ter tempo para pensar, analisar e concretizar novas ideias dentro da sua organização e mesmo dentro da igreja. Nós louvamos o nome do Senhor e te agradecemos, ó Deus, por esse tempo, por esse momento, e que o Senhor aplique essa palavra nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, que Deus abençoe e um ótimo final de sábado, em nome do Senhor Jesus. Um abraço, Ângelo, fique na paz do Senhor, Eduardo e todos os demais que estão aí, a Ju, Vanderlei, todos, Oscar, e todos que passaram aí. Alguns passam, mas não colocam nada, então não tem como dizer quem é, mas todos vocês que estão aí assistindo, sejam muito abençoados pelo Senhor. Um grande abraço.